Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. Nesse final de semana eu assisti juntamente com a minha esposa um filme na televisão. Na televisão não, a gente pelo YouTube, projetado na televisão, né? E foi daqueles filmes que eu não lembro o título, porque foi aquele filme que a gente assiste. Eu estava auxiliando a minha esposa na sua atividade. Ela tem uma lojinha, tal, uma loja, e eu estava ajudando a ajeitar o estoque, tudo isso, mas e ela estava assistindo, eu falei, ajudar, tal, e o filme era assim, era um filme onde o casal, eu gosto muito desses filmes de linha do tempo, é um casal que tem 2 filhos, e eles acordam, as crianças brincam, e eles saem do quarto. Enquanto isso ela vai preparando as coisas, e quando ela sai da casa não tem mais nada, ela vai procurando os filhos não estão lá, o marido não está lá, e vai mudando as decorações da casa, vai sumindo as fotos, vai sumindo os móveis e tudo isso. E ela começa, então ela desmaia e ela para no hospital, ela acorda e a vida dela é totalmente diferente, né? Então a vida dela, ela não é mais casada, não tem filhos, e ainda ela mora no apartamento, os pais, tudo isso, e o filme vai nessa trajetória. Aí você fala assim, Ueda, o que isso tem a ver com o assunto de hoje? O assunto de hoje tem muito a ver com a questão dos pontos fortes, tem a ver com a nossa escuta empática, com a inteligência emocional. Por quê? Porque olha o seguinte, ela acorda, né, então ela está no hospital, ela teve um acidente de carro, né, então, lembra, ela estava naquele primeiro momento, ela estava casada, com 2 filhos, o marido, acorda pela manhã, ela começa a fazer outras coisas no cômodo, no lugar da casa. Depois, quando ela vai procurar os filhos, procurar o marido para tomar café, não estava mais ninguém, e aí vai desaparecendo todo o local, ela desmaia, e quando o filme passa assim, ela acorda no hospital, e no hospital, quando ela acorda, ela ficou alguns dias, acho que foram 2 meses em coma, alguma coisa assim. Ela acorda e ela teve um acidente de carro. E todo mundo, e ela fala, não, mas cadê meu marido, meus 2 filhos, tal? Tudo fala, não, é que você ficou muito tempo, você sonhou, tudo isso. Bom, a trajetória vai nesse sentido, e a conexão que eu quero fazer, ou pelo menos a primeira conexão, é a conexão quando ela fala, não, mas a coisa era tão real, e ela foi demitida, porque ela ficou bastante um tempo, né, fora do trabalho. Ela era, acho que, assistente diretora, alguma coisa assim, numa empresa. Então ela começa a procurar emprego, e a agência de emprego indica para ela um trabalho temporário para ser recepcionista de um estúdio fotográfico. E qual não foi a surpresa dela quando ela encontra o proprietário, né, o fotógrafo, o que era o marido dela, no sonho ou na vida real, né? E eu não vou praticar spoiler não, tá? Pode ficar tranquilo, mas eu vou falar mais dessa relação. E onde entra o ponto forte? Bom, imagina, ela já conhecia aquele que seria o futuro marido, ou será o futuro marido. Ele é um fotógrafo. E uma das primeiras coisas, assim, então ela é contratada, ela meio que, né, dá aquele não verbal, né, por isso que o corpo fala, eu sempre falo, né, nós temos 2 pontos cegos. O primeiro ponto cego é o nosso rosto. Então, o ponto cego dela ela faz aquela cara quando ela olha para o cara assim, e o tom de voz dela também muda. Sabe aquela questão de você encontrar uma pessoa que você gosta, com saudade, tudo isso, querendo abraçar, e não podia, né? Porque ele chegou, ele estava solteiro, né, tal, e tudo isso. Bom, aí o que acontece? Uma das primeiras coisas que ela faz de consideração dos pontos fortes, que eu achei interessante, que ela pegou o cartão porque a pessoa falou, o proprietário, né, o fotógrafo falou, olha, toda vez que você atender, né, você fala que é o estúdio tal. Aí ela falou assim, por que você não coloca o estúdio com o seu sobrenome, né? Por quê?
quando ela estava lá casada, ele já tinha um estúdio fotográfico e o estúdio tinha o sobrenome dele. Aí ele falou, não, mas é que eu não sou conhecido. Ah, mas você tem que valorizar, né? Não é essas palavras, né? Mas o que eu interpreto, ó, você tem que valorizar o seu talento, né? Porque você tem um talento, você tem os seus pontos fortes. Aí ele fala, ah, mas como você sabe? Ah, pelas suas fotografias que você fotografa aqui, né? Tanto o pessoal que é criança, casamento, tal. Ela foi fazendo a conexão. E eu sempre falo, né? Que por que é importante a mentalidade de crescimento para a gente, tanto como a gente recebe feedback, quanto também a gente propicia o feedback, né? O feedbackar, né? Você exercitar o exercício de você trazer o feedback nos seus relacionamentos. Um feedback de desenvolvimento, feedback de correção, o feedback de reconhecimento. Naquele caso, ela foi unindo o feedback de reconhecimento com o feedback de desenvolvimento. Bom, durante o filme, eu fui observando, porque então eu estava com a minha esposa, eu falava assim, percebe, nessa situação, ela fez uma pergunta para ele direcionar uma ponte para o futuro que ela já sabe da ponte do futuro, né? Então a gente vai fazendo essas reflexões e toda vez que até minha esposa fala assim, eu aprendi, né, a entender os filmes com essas suas perguntas. Então eu lembro que no começo do relacionamento depois de assistir o filme, a gente já, né, ou jantar, ou comer um lanche, e eu começava a falar assim, você notou aquela conexão? A gente não desliga, é aquilo, é o fluir, tá, pessoal? Do professor Mihaly Csikszentmihalyi, do Flow. Quando você está integrado, você adora fazer como o Buffett fala, né, quando ele respondeu as perguntas dos jovens estudantes da Universidade de Nebraska, o Warren Buffett, né, um dos maiores investidores, cases assim fantásticos. Os jovens perguntaram, né, na universidade, qual que é o seu diferencial? Eu falei, o diferencial não, eu sou uma pessoa normal, tudo isso, né? E aí, de tanto insistir, ele falou, olha, se valer uma diferenciação é que acordo toda manhã para fazer aquilo que eu adoro fazer. Essa é a combinação quando você une seus pontos fortes com os desafios e com as coisas que acontecem ao seu redor. Então, aí eu lembra do filme? E ela começou a fazer algumas trajetórias, né? Então, por exemplo, locais para tirar fotografia, como que ele aprendia as coisas, como que ele observava as coisas, e eu comecei a refletir, falei, bom, vamos gravar esse vídeo para compartilhar com você, para você observar onde que você está canalizando as suas competências, suas habilidades e o conjunto de tudo isso são as suas atitudes, né? Então, quais são os conhecimentos, por exemplo, e aqui eu gosto muito dessa obra, Descubra os Seus Pontos Fortes, que é um dos pilares para você se engajar no flow, para você trazer essa questão do flow, né? Por isso é muito importante. Então, primeiro assim, o que de repente você faz de forma consistente? Aquilo que você pode fazer hoje, amanhã, à noite, igual o Warren Buffett, né? Ele adora fazer, de observar o cenário das organizações, os investimentos. Eu estava conversando num vídeo anterior, eu tinha gravado de um empresário, de um mentorado que o pessoal fala, né, que tudo que ele toca, ele consegue desenvolver, né, todo o processo, e ele é um desenvolvedor de empresas, e conversando com ele, numa das reuniões, eu comentei com ele, fazendo perguntas, falei assim, onde, né, que você, desde jovem, desde criança, e ele remontou desde criança, onde, de repente, você, por exemplo, pega essa caneta e eu falo, a gente tem que melhorar essa caneta, né? Como diz o pessoal, a pegada da caneta, né? Ou como fazer com que direcione bem a escrita e tal. E uma das perguntas que o Dr. Clifton e Buckingham desenvolve aqui é quais as atividades que você consegue trazer estratégias novas. Eu vou até trazer as palavras deles aqui, que são onde você acrescenta, você tem rapidez em aprender
e acrescenta estratégias. Eles usam a palavra macete, onde você descomplica, onde você simplifica. E, acima de tudo, onde você tem envolvimento a ponto de perder a noção do tempo. E esse mentorado, especificamente esse mentorado, ele tem essa capacidade. Então, por exemplo, ele, numa das atividades dele, que ele tinha que importar a matéria-prima ou o produto dele, ele, com o seu conhecimento contábil, ele com o seu conhecimento também na área de importação e exportação, ele começou a fazer conexões e ele falou, olha, esse produto, de acordo, né, com a legislação brasileira, pode ser enquadrado assim, assim, assim. Então, tudo isso facilitou para o processo da importação, também até no âmbito também de impostos, de cobrança, tudo isso. Então, parece que ele tem essa facilidade de trazer essas estratégias. Um outro exemplo que, durante a nossa conversa e durante a nossa mentoria, com as nossas perguntas, ele começou a direcionar e falou, nossa, professor, eu não tinha consciência. Isso é bacana quando a gente vai trabalhando esse processo de desenvolvimento humano, por isso que eu gosto muito dessa área de educação. Você é educadora, se você é pai, mãe, filho, todos nós somos educadores nas áreas que nós somos competentes. Por isso que você descobrir e incentivar as pessoas que estão com você a terem noção, consciência daquilo que ela faz, é rápido para aprender e acrescenta tudo isso. Então ele até comentou isso, ele falou, nossa, professor, ele tem várias formações também, ele é prático, mas ele também buscou aprendizagem contínua, né? Então ele falou, nossa, professor, na área de direito aqui, né, na legislação, por isso que ele faz as conexões, né? Ele falou, então isso aqui já teve uma lei assim, assim, assim. Então ele se envolve nesse processo, né? Então, por que isso é importante para todos nós? Porque a gente vai refinando isso e vai tendo por si próprio, por conta própria, você vai desenvolvendo. No livro aqui ele comenta de um profissional que trabalhava numa fábrica, que a produção dele era uma produção assim incrível, né? Era assim, ele conseguia fazer em menos tempo o que as outras pessoas demoravam para fazer e entregava com qualidade. Mas ele também sabia, esse profissional, também sabia que, de acordo com a tecnologia, tudo aquilo que ele fazia podia também deixar de fazer a questão da mão de obra. E ele, por conta própria, por autodecisão, né, eu estou procurando a palavra, proatividade. Com a sua proatividade, ele iniciou os cursos relacionados à tecnologia de máquinas e de equipamentos que chegariam. Por quê? Porque como ele acompanhava os engenheiros e os técnicos nas manutenções das máquinas, esses engenheiros e técnicos já sabiam, olha, vai chegar um equipamento, que vai ser necessário trabalhar com planilhas, assim, então ele já começou. Então o professor Clifton e o professor Buckingham, nessa obra Descubra os Seus Pontos Fortes, faz a diferenciação daquelas pessoas que não têm essa proatividade. E a proatividade, ela está muito ligada a essa questão da mentalidade de crescimento, né? Quando você utiliza a mentalidade de conhecimento, que um dos pilares é a aprendizagem contínua, a gente fala, bom, eu nunca vou parar de aprender, né? O just in time, né? Os meus antepassados lá estavam corretos, de você gerar o just in time, mas não eram meus antepassados foram influenciados por Duran, por Peter Drucker, por todos esses pensadores que trabalhavam a questão da gestão de qualidade. Por isso que conexão, por isso que eu falo, né? Interreligiosidade, intercultural, tudo é conexão. Eu adoro conversar com pessoas técnicas de outras áreas. Eu, nesse final de semana, no voluntariado também, eu tive a oportunidade de conversar com três engenheiros de áreas diferentes, mas com desafios e entregas para o bem. Isso é muito legal. Mas voltando aqui à questão dos pontos fortes e conversando com esse meu cliente, meu mentorado aqui. E aí, um dos aspectos também, eu estou procurando aqui na obra, foi a questão dos sinais, né? De como que
como que isso acontece no nosso não verbal? É assim, você já começou a conversar com alguém que quando ele ou ela começa a falar de um assunto que ele gosta, que ela gosta, muda o corpo, eu mudei o corpo aqui também, né? Parece que ilumina, o Buckingham e o Clifton, eles falam assim, eu gosto muito de compartilhar aqui com a voz deles, com as palavras deles, para ter a autenticidade da obra aqui. Talvez você já tenha tido uma experiência semelhante. Comece a aprender uma nova tarefa no contexto de um novo emprego, de um novo desafio ou de um novo ambiente. Então, não necessariamente no ambiente organizacional, pode ser no ambiente de casa, num novo local que você está desenvolvendo o seu trabalho social ou um desafio, né? A minha filha adora quebra-cabeça, né? Mas é aqueles quebra-cabeça 4D, foi influenciado pela minha esposa, né? Para mim, quebra-cabeça, 30 peças, tá bom. Elas 3.000, 4.000 peças, tal. Eu lembro que quando... essa foi muito legal, a gente, recém-casado, a nossa... foi assim, por isso que eu gosto muito desse processo de você valorizar as pequenas conquistas, que é do mindset de crescimento, né? Não do mindset fixo. Quando você festeja as pequenas conquistas, é uma forma de você valorizar e agradecer a vida. Mas isso também permite conexões, você fala, nossa, quais são as habilidades que eu tive, quais são o contexto. Então, nós não tínhamos mesa no início, então nós pegávamos, eu lembro, era a caixa da geladeira, né? Nós colocávamos a caixa de geladeira, cultura oriental, a gente aceitava no chão, não tinha cadeira também, e a gente jantava, almoçava, teve até um casal de convidados, vários amigos, mas um casal lá que foi muito legal, eles trouxeram até banquinho de praia, já sabia que não tinha cadeira. Eu lembro então, mas onde eu quero chegar? Da mesa, nós compramos uma mesa de vidro, ainda até hoje nós temos essa mesa, com pilares como se fosse, são pilares, não é concreto, né? Eu vou lembrar, se você lembrar, escreve aqui nos comentários, né? E aí a gente colocou, e era o pilar de vidro. Eu lembro que a minha esposa, ela tinha o quebra-cabeça, acho que era mais ou menos de 1.000 peças, e ela utilizou, inaugurou a mesa lá para colocar o quebra-cabeça. Mas voltando aqui, ó, na questão dos pontos fortes. De um ambiente imediato, seu cérebro parece se iluminar, como se todo um painel de interruptores mudasse de repente para a posição ligado. Os passos dessa técnica voam pelas conexões recém-abertas a tal velocidade que logo desaparece qualquer sensação de ser passo a passo. Então, quando você chega no processo dos seus pontos fortes, por que está muito ligado ao processo de flow? Você já nem pensa, tem que fazer isso, você faz automaticamente e faz bem. Seus movimentos perdem aquela falta de jeito característica do novato e assumem a elegância do virtuose. Então, comentando com esse meu mentorado, eu fiz essas perguntas, né? E olha que a gente já está há um tempo já fazendo essa questão da mentoria, mas como ele estava tendo esse direcionamento de crescimento da organização, tudo isso, eu sempre falei para ele, olha, utiliza a técnica da lei do Pareto, 20 e 80. Se você quiser conhecer um pouco mais, clica embaixo aqui na descrição, nós temos o código da produtividade, onde eu comento sobre pontos fortes, sobre o flow e também sobre o 80-20 das metas, porque produtividade, se você não tiver algo que 20% que você trabalhe com a sua energia e dedicação, 80% de resultado, se for o contrário, aí você não gera qualidade de vida, né? 80% para você ficar lá aprendendo, desenvolvendo, para ter 20% de resultado. Então é essa conexão que a gente sempre faz. Por isso que essa definição, que eu até coloquei aqui, ó, que não é mentira, aqui, ó, definição fantástica, né? Por quê? Porque eu falei, nossa, essa definição fantástica. E logo depois, o Buckingham fala o seguinte, e o Clifton, que isso gera satisfação, gera energia. Isso, então, é a questão científica da prática de como que os pontos fortes vai gerando para você gerar essas conexões, seja conexões autênticas com pessoas, seja conexões com o que você está trabalhando. Por isso que o flow,
né, o fluir, a fluidez, a gente entrar nesse ritmo de fluxo, ele envolve onde muita gente, isso então, sendo contrário ao que muita gente fala, eu estou em estado de flow quando eu estou sossegado e tudo isso, cuidado, porque eu falo que esse é o perigo da síndrome do pijama, da aposentadoria. Vai ficar sossegado, que aí as células são fofoqueiras, vai estar sossegado, elas vão ficar também sossegadas, e aí acontecem os desafios. Por isso que o flow, a questão da fluidez da nossa vida, ela está na entrega que a gente faz, na satisfação da entrega que a gente faz. Por isso que são os dois eixos, né? O eixo do desafio e o eixo das competências, das virtudes, dos pontos fortes. Por isso que esse exercício de a gente fazer diariamente, falar, peraí, qual o desafio que eu tenho que, né, ultrapassar? Pode ser desafios dentro do processo da filosofia do Ikigai, né, do propósito, quanto mais a gente traz os desafios para a gente, diminui os desafios externos, porque você sempre está no processo de proatividade. Então, quando você traz essa relação de desafios com competências, você gera o processo do flow, onde você tem a satisfação, onde você tem a sua felicidade. E aí foi bacana, porque conversando com o mentorado, com esse empresário, e aí nessa abordagem, porque ele já estava no momento, ele teve alguns desafios, lógico, acontece, as suas intercorrências, e nessas intercorrências, são nesses momentos que ele fala assim, nossa, por isso que é bom ter você como mentor, professor Ueda, porque além de trazer essas questões, você me abre, imagina, ele, através das nossas perguntas, através dos nossos estímulos, ele vai fazendo conexões, e ele foi fazendo também conexão, fala, peraí, eu já tive esses desafios, eu passei por isso, eu utilizei esses recursos, então vai iluminando esse caminho, por isso que o aprendizado contínuo, que esse jovem, né, ele é um jovem senhor empresário, eu falo que ele não envelhece também, porque ele está sempre com sonhos. Minha esposa sempre fala assim, qual que é o novo sonho dele? Qual é o novo projeto dele? Isso é bacana porque também estimula para a gente. Por isso que é um diálogo, eu e você. Como é sempre esse diálogo. Comente esse vídeo para a gente dialogar para esses nossos comentários, porque cada vez mais a gente vai gerando conhecimento para ação.